Todos os gols em Copa do Mundo são emocionantes por si só. Agora, você sabia que um jogador conseguiu calar mais de 190 mil torcedores na final de uma Copa do Mundo? Sabia que uma partida serviu como revanche de uma guerra disputada anos antes? E que um jogador extremamente criticado pela imprensa de seu país foi o herói da partida mais emocionante de uma Copa? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor. E eu sou o Júnior. Vamos para o primeiro gol. Maracanaço. No dia 16 de julho de 1950, mais de 190 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã para ver a final entre Brasil e Uruguai. O clima no nosso país era de festa. E não era para menos. Bastava o empate contra os uruguaios para o Brasil conseguir seu primeiro título mundial. O Uruguai havia empatado o jogo contra a Espanha em 2-2 e batido a Suécia por 3-2. Já a seleção brasileira vinha de 2 vitórias de goleada. Havia vencido a Espanha por 6-1 e a Suécia por 7-1. Sim, a Alemanha infelizmente nos copiou. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A confiança na conquista do título mundial era tanta que o prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, fez o seguinte discurso antes da partida. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Com a bola rolando, o Brasil partiu para cima, tentando confirmar o favoritismo. O gol brasileiro chegou aos 2 minutos do segundo tempo, feito pelo atacante Friaça. A festa no Maracanã ficou ainda maior. O Brasil estava com a mão no título. Porém, aos 21 minutos da segunda etapa, Schiaffino empatava a partida, e aos 34 vinha o golpe fatal. Alcides Didia avançou pela direita, chutou e a bola passou debaixo do corpo do goleiro Barbosa, virando a partida para o Uruguai, calando o Maracanã. Depois disso, o Brasil não conseguiu reagir e a seleção celeste se sagrou bicampeã mundial. Após o jogo, Didia, o herói uruguaio, disse a seguinte frase, abre aspas, o silêncio era tão grande que se uma mosca estivesse voando por lá, ouviríamos o seu zumbido. Fecha aspas. Lençol do Rei. No dia 29 de junho de 1958, o Brasil disputava sua segunda final de Copa do Mundo e tentava esquecer o fantasma de 50. Do outro lado estava a Suécia, que jogava o Mundial em casa. Um fato curioso que ocorreu antes do jogo se deu porque tanto o Brasil quanto a Suécia jogavam de camisa amarela e shorts azuis, sendo necessário a realização de um sorteio para definir quem jogaria com o seu uniforme habitual. No sorteio, a seleção sueca levou a melhor. Restava ao Brasil escolher jogar de branco, verde ou azul. A primeira opção foi prontamente descartada, pois foi com a camisa branca que o Brasil perdeu a final de 1950. Então, por unanimidade, o azul foi escolhido por ser a cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida. As camisas azuis levadas pela delegação já haviam sido usadas nos treinos. Com isso, eles tiveram que ir a uma loja de roupas, comprar roupas azuis e costurar o escudo da Confederação Brasileira de Desportos. Com as camisas devidamente costuradas, o Brasil levou um susto logo no começo da partida. Aos 4 minutos, Lidholm abriu o placar para os suecos, porém o Brasil conseguiu virar a partida com 2 gols de Vavá. O melhor estava por vir. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, com 17 anos, recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, deu um lençol no defensor sueco e chutou de direita, marcando um dos gols mais bonitos de sua carreira e da história das Copas. A Suécia ensaiou uma reação fazendo o segundo gol, mas depois virou goleada. O Brasil se sagrou campeão pela primeira vez na história com uma vitória elástica por 5-2. Gol do Tri. A Copa de 70, ocorrida no México, teve sua decisão no dia 21 de junho. Em campo, Brasil e Itália. O Brasil entrava como favorito, fazendo uma excelente campanha no México, com inúmeros craques como Pelé, Tostão, Rivelino e Gerson. Os mexicanos, encantados com o futebol brasileiro, lotaram o Estádio Azteca com mais de 100 mil pessoas para torcer para o Brasil. Era como se a nossa seleção estivesse em casa. O primeiro tempo acabou 1-1, com Pelé marcando para o Brasil e Boninsenha empatando para a Itália. Todos esperavam um segundo tempo equilibrado, porém o que de fato aconteceu foi um verdadeiro show da seleção brasileira. Gerson faz o segundo para o Brasil.
e Jairzinho marca o terceiro. Mas faltava o gol do capitão, e ele não poderia ter vindo numa jogada mais bonita. O lance começou no campo defensivo e contou com a participação efetiva de 8 jogadores brasileiros, que tocaram na bola, com destaque para o drible de Clodoaldo, a bela assistência do Rei e a bomba soltada por Carlos Alberto Torres. Não restavam mais dúvidas, o Brasil era tricampeão mundial. A mão de Deus. Quis o destino que no dia 22 de junho de 1986, Inglaterra e Argentina se enfrentassem nas quartas de final da Copa do Mundo, 4 anos depois do fim da Guerra das Malvinas, travada justamente entre os dois países. A Argentina, que passava por uma ditadura militar, reivindicou o direito às Ilhas Malvinas, que estavam em posse da Inglaterra desde o século XIX, o que acabou gerando uma guerra que culminou numa derrota rápida e devastadora para o governo argentino, ajudando no processo de redemocratização do país. Os argentinos entraram em campo com isso entalado na garganta e viam o jogo como uma revanche. E foi. No começo da segunda etapa, o zagueiro inglês Steve Hodge, na tentativa de afastar a bola do campo de defesa, jogou-a para trás. E foi a partir daí que aconteceu um dos gols mais polêmicos da história das Copas. Maradona subiu com o punho esquerdo cerrado e deu um soco na bola, superando o goleiro Peter Shilton, 20 centímetros mais alto que ele. Os ingleses ficaram revoltados, mas de nada adiantou. O craque argentino fingiu bem e o juiz não viu, validando o gol que abriu o caminho para a classificação para as semifinais. Após o fim do jogo, ao ser perguntado se havia feito o gol com a mão, Maradona respondeu: "Marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus." Estava batizado o gol. O gol do século. No mesmo jogo entre Argentina e Inglaterra, poucos minutos depois de abrir o placar com um gol de mão, Maradona faria o que é considerado por muitos como o gol mais bonito da história das Copas. O argentino pegou a bola no campo de defesa, passou por mais da metade do time inglês, incluindo o goleiro, e caindo jogou a bola para o fundo das redes. Estava feito o que seria apelidado de gol do século. A Argentina venceria aquele jogo por 2-1 e depois passaria na semifinal pela Bélgica e na final pela Alemanha Ocidental, sagrando-se bicampeã do mundo. Gol do Eu Te Amo. Em 1994, o Brasil amargava o seu mais longo jejum de títulos mundiais desde sua primeira conquista. Já havia se passado 24 anos do tricampeonato de 1970 no México. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou a seleção dos Estados Unidos, dona da casa, justamente no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, talvez o dia mais importante para a pátria norte-americana. Ao contrário do que muitos pensavam, o jogo não foi nada fácil. O Brasil chegou a ser pressionado pela seleção estadunidense. E para piorar, o lateral Leonardo foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo após dar uma cotovelada em Tabby Ramos, sendo imediatamente expulso pelo árbitro da partida. A cotovelada foi tão forte que Tabby afirmou que sentia dores na região mesmo após 20 anos do lance. A agonia brasileira durou até os 28 minutos da segunda etapa. Depois do gol, Bebeto correu em direção a Romário e disse: "Eu te amo, meu irmão." O jogo acabou 1-0 para os brasileiros que carimbaram a passagem para as quartas de final num verdadeiro teste para cardíaco. A bomba santa. No dia 9 de julho de 1994, em Dallas, aconteceria um dos mais emocionantes jogos daquela Copa. Após passar no sufoco pelos Estados Unidos nas oitavas de final, o Brasil encarava a sempre forte seleção holandesa, que havia deixado para trás a Irlanda na fase anterior. No primeiro tempo, ambas as equipes não conseguiram criar muito perigo para a meta adversária, confirmando o já esperado jogo equilibrado entre as seleções. Na segunda etapa, o Brasil volta bem melhor, criando 3 oportunidades claras de gol. Dessas, 2 terminaram no fundo das redes. Na primeira, Bebeto deu uma bela assistência para Romário abrir o placar. Na segunda, carimbou a trave. E na terceira, guardou o dele. Um golaço com direito a drible no goleiro holandês. A essa altura, tudo parecia encaminhado, porém, 1 minuto depois do gol de Bebeto, a Holanda desconta com Bergkamp e vai para cima, e consegue o empate com Winter de cabeça, aos 21 minutos do segundo tempo. Parecia que o jejum brasileiro de 24 anos sem conquistar a Copa iria aumentar, pois a confiança passou para o lado laranja. Em uma falta sofrida por Branco, o próprio pegou a bola para bater. Era uma falta distante do gol, porém o jogador já era famoso por seus chutes potentes e disparou a chamada Bomba Santa, apelido dado por Galvão Bueno. Romário, que estava na frente da bola, se esquivou e a bola foi parar no fundo das redes. Era o terceiro e decisivo gol do Brasil. Grande parte da mídia esportiva criticou a convocação de Branco, que não vivia seu melhor momento na carreira desde que sofreu uma contusão no nervo ciático, não conseguindo repetir as boas atuações de antes. Mesmo assim,
o técnico Carlos Alberto Parreira convocou o jogador e quis o destino que Branco fosse peça fundamental para o Brasil passar pela Holanda e futuramente conquistar o Tetra. É tetra! É tetra! Gol de ouro. A Copa da França de 1998 foi a primeira a adotar o sistema de gol de ouro, ou seja, se numa partida eliminatória o jogo terminasse empatado, ele iria para a prorrogação e, caso alguma equipe fizesse o gol, o jogo acabava. Tenso, né? Em 28 de junho daquele ano, França e Paraguai se enfrentavam pelas oitavas de final. Durante o tempo normal, a França pressionou a seleção paraguaia, perdendo muitas chances claras de gol. O Paraguai contava com uma das melhores gerações de sua história, com um sistema defensivo extremamente sólido que só havia tomado um gol na Copa. Não deu outra. 0-0 após o fim do tempo normal e o jogo se encaminhava para a prorrogação. No primeiro tempo da prorrogação, a angústia continuou. A dona da casa martelava e a defesa paraguaia parecia intransponível. No intervalo da prorrogação, Gamarra, zagueiro e craque da seleção sul-americana, falou para o técnico Carlos Alberto Carpegiani que não aguentava mais, pois sua clavícula havia se deslocado. Carpegiani escolheu não fazer a substituição e Gamarra voltou a campo no sacrifício. Os deuses do futebol não perdoariam a decisão do técnico. Quando parecia certo que o jogo iria para os pênaltis, a defesa paraguaia, incluindo o lesionado Gamarra, não impediu a troca de passes da seleção francesa, que viria a terminar no chute decisivo de Laurent Blanc, colocando fim ao sonho da talentosa geração paraguaia. Gol do Penta. No dia 30 de junho de 2002, o Brasil jogava sua sexta final de Copa do Mundo, sendo a terceira seguida. O adversário era a Alemanha, tricampeã mundial, que tinha a oportunidade de igualar nosso país em títulos. A desconfiança era muito grande sobre Ronaldo, que estava voltando de 2 lesões sérias, e foi considerado por muitos como um dos grandes culpados pela derrota ocorrida 4 anos antes na Copa de 98. No entanto, a dupla Ronaldo e Rivaldo jogou no seu mais alto nível. Mesmo assim, os gols só saíram no segundo tempo. O fenômeno abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo, após Oliver Kahn espalmar um chute de Rivaldo. Aos 34 minutos do segundo tempo veio a obra-prima. Kleberson faz boa jogada e toca para Rivaldo, que deixa a bola passar por debaixo de suas pernas. Ronaldo ajeita e chuta no canto do goleiro alemão, que não pôde fazer nada. Era o gol da redenção da carreira de um dos maiores jogadores da história. Alívio portenho. Nas oitavas de final da Copa de 2006, a Argentina e México se enfrentaram por uma vaga na fase seguinte do Mundial. O que não se imaginava é que seria tão difícil para a seleção argentina recheada de craques passar pelo aguerrido México. O jogo começou eletrizante, com aproximadamente 10 minutos de partida, as duas equipes já haviam marcado. Rafa Marques abriu o placar para os mexicanos e Borghetti fez gol contra, empatando a partida. Após isso, a Argentina foi superior, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não foi eficiente para colocar a bola nas redes, levando a partida para a prorrogação. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Max Rodrigues mata a bola no peito e de fora da área arrisca o chute sem deixar a bola cair. O goleiro mexicano não conseguiu evitar o lindo gol, o mais bonito daquela Copa, para alívio dos hermanos e tristeza para os mexicanos. Festa espanhola. A primeira Copa realizada no continente africano, mais especificamente na África do Sul, teve como final um jogo entre Espanha e Holanda, duas grandes seleções que nunca haviam ganho um mundial. Era a primeira vez que nem Alemanha, Itália, Brasil e Argentina chegavam a uma final. A Espanha estreava em finais, enquanto a seleção holandesa chegava à sua terceira. Durante o primeiro tempo, a Espanha havia sido levemente superior, nada que pudesse tirar o zero do placar. Na segunda etapa, o holandês Arjen Robben teve duas chances cara a cara com o goleiro espanhol, Iker Casillas, e perdeu ambas. O castigo chegaria na prorrogação. Depois das duas equipes perderem chances claras no primeiro tempo, no segundo, Andrés Iniesta dominou a bola dentro da área e fuzilou contra a meta de Stekelenburg. Não houve tempo para reação, e assim acabou a Copa famosa pelas vuvuzelas e pelas previsões do saudoso Polvo Pou. Gol do tetra alemão. A Copa de 2014 não guarda boas lembranças para nós brasileiros. Porém, um dos gols mais emocionantes da história das Copas ocorreu na final disputada no Maracanã, a segunda consecutiva a ser decidida na prorrogação. De um lado, a melhor seleção alemã do século, responsável pelo maior vexame da história do futebol brasileiro. Bom, é melhor pular essa parte. Do outro, a seleção argentina, liderada tecnicamente por Lionel Messi.
o extraterrestre. Apesar do Maracanã contar com milhares de argentinos que viajaram para acompanhar de perto sua seleção, a maioria dos brasileiros escolheu torcer pela Alemanha. Seria demais para nós vermos nossa principal rival ganhar a Copa em nossa casa. Ainda no primeiro tempo, o atacante argentino Gonçalo Higuaín teve a chance de ouro. Só tinha ele e o goleiro Neuer, e o argentino jogou para fora. Assim como Robben, 4 anos antes, ele também seria castigado pelo destino. Ao final dos 2 tempos, a Argentina foi um pouco superior, mas não conseguiu transformar as chances que teve em gols. Somente no segundo tempo da prorrogação, mais precisamente no minuto 113, o gol saiu. Mas foi alemão. O jovem Mario Götze matou no peito e chutou para a bola morrer no fundo das redes, e a Alemanha comemorar pela 4ª vez na história o título mundial. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais você gostaria de saber sobre Copa do Mundo. Compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais curiosidades como esta. Um abraço e até a próxima. Valeu!